Gente, obrigada, Elise. A gente já estourou o tempo, então vou ter que ser bem objetiva assim, com vocês. Nós temos tempo para 3 questões muito rápidas, tá? Questões diretas, de preferência, e que vocês já indiquem para qual dos palestrantes vocês gostariam de perguntar. Tá bom? Obrigada. Eu gostaria de parabenizar a mesa. Eu acho que trouxeram dados bem interessantes. Eu queria falar um pouco sobre os dados que o Hernani traz e que a Manuela, particularmente os dados em que colocam ali na participação, que mesmo diante de tantos esforços, você tem um nível de participação ainda muito nas questões voltadas para a consulta. E que nós temos uma queda da participação, efetivamente, quando nós estamos falando de tomada de decisão, de interferência na tomada de decisão. Então, a minha pergunta é como que eu me ponho diante desses dados, quais são as ações que estão trabalhando justamente para ampliar esse tipo de participação, para que, efetivamente, a gente saia dessa perspectiva da democracia digital somente sobre o primeiro nível, que seria esse nível de tomada de conhecimento, de respostas muito mais voltados à participação, mas, efetivamente, como é que a gente chega, por exemplo, num debate hoje, e particularmente essa política de dados abertos de 12 de maio desse ano, 87, 88, eu acho o número do decreto, né? Então, como que isso pode ser colocado efetivamente para o aprofundamento da democracia, não só da democracia participativa, mas representativa, que gere para o povo brasileiro uma capacidade de cidadania ativa? Eu acho que essa seria uma questão relevante. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Pedro, eu sou mestrando da Faculdade de Comunicação da UNB, e eu tenho uma pergunta relacionada ao princípio do governo eletrônico, que é no sentido da prestação de serviços mesmo, né? O G2C. E eu queria saber de vocês se vocês têm conhecimento de uma pesquisa nacional que analisa essa questão da prestação de serviços, e foi detectado por essa pesquisa, se eu não me engano, ela é de 2015, e na pesquisa ficou claro que o propósito inicial de prestação de serviços, por exemplo, relacionamento por e-mail, ou então download em algum site, fica meio de lado, e o propósito da arrecadação, né, de pagamentos e arrecadação de impostos, ela emerge aí nesse contexto com maior força. Eu queria saber se vocês têm conhecimento disso e qual é a opinião de vocês em relação a isso. Bom, vamos lá, senão você pode também complementar a pergunta. Bom, com relação à parte de abertura de dados, a gente tem feito diversas oficinas, né, com os órgãos, e a gente sempre trabalha critérios para abertura de dados. Então, o critério número 1 é a relevância para a sociedade. A gente sempre faz uma reflexão, que eles observem quais são os pedidos que chegam via SIC, para eles saberem onde é que está a demanda, e eles olharem onde estão os principais stakeholders dele, por exemplo, ver a temperatura com o que a imprensa pede. E, além disso, a gente sempre pede, mas não necessariamente todo mundo faz, que eles façam, no mínimo, uma consulta pública do seu plano de dados abertos, alguma enquete dos conjuntos de dados que eles estão querendo priorizar. Alguns fazem isso depois que o plano está pronto. Isso é uma coisa que a gente está sempre incentivando. Outra coisa que a gente também tenta fazer, sempre que possível, os órgãos mandam uma minuta do plano para a gente, e a gente faz considerações. Às vezes elas são acatadas, às vezes não. A gente também sabe que existe restrição de orçamento para você conseguir extrair dados e deixá-los disponíveis de maneira sustentável. Mas uma das coisas que a gente tem feito, essa parceria com a CGU, né, para ajudar também, porque eles têm também a viés da transparência, mas eles também têm o chicote da auditoria. Então, a gente conversa com eles e a gente, às vezes, pede para eles ajudarem mandando ofícios, né, reforçando a parte do cumprimento do decreto e também da Lei de Acesso à Informação. Nesse meio tempo, a gente também, além de, em vários eventos, final do mês eu devo estar no Encontro Brasileiro de Dados Abertos lá em São Paulo, a gente está começando a abrir uma frente de ir atrás também dos stakeholders, para a gente conseguir levantar e também fazer essa devolutiva para os órgãos.
Então, já tenho conversado com pessoas da imprensa para saber o que eles pedem, o que eles precisam, o que eles têm dificuldade em conseguir, para eles também tentar já fazer esse fomento para os órgãos. E a gente também está indo atrás agora dos representantes do governo que trabalham políticas voltadas a fomento de startup. Então, a gente está começando a ver que nichos a gente vai indo para conversar, para a gente ter essa massa crítica, para a gente ir atrás dos órgãos. A gente já deu uma olhada no site da CGU, do Acesso à Informação, que eles compilam os dados do SIC, para ver digamos assim, ver qual que é o termômetro, e a gente já viu alguns outros levantamentos da CGU. Então, a gente faz esse trabalho de fomentando, e não só a parte também dos usos do Participa BR, mas também de incentivar os órgãos a, uma vez que ele abra o dado, ele incentivar o uso. Então, a gente apoia os órgãos na realização de hackathons com alguma frequência. Quando a gente lançar a próxima versão do portal, a gente também quer ter uma seção que a gente compile os editais de hackathons, concursos de aplicativos e outros desafios, para dar instrumento para os órgãos conseguirem replicar esse tipo de modelo. Então, a gente tem essa linha de capacitação e aproximação para difundir o conhecimento e incentivando. Acho que outra pessoa respondeu, já passo para a segunda pergunta. Só vou tocar um pontinho só, Júlio, da questão da participação. O que fica claro nos indicadores também é que quando se pergunta de algum meio para se comunicar com o governo, via internet especialmente, quase todas as organizações têm, por exemplo, um e-mail, um formulário eletrônico e tal. Então, nesse sentido, a existência de algum canal, não necessariamente se ele funciona, se responde e tal, mas já está presente na maior parte das organizações. E quando, vamos dizer, de certa forma, afunila para experiências específicas, e aí, se não colocasse consulta pública, enquete entre as opções, não ia ter nada mesmo. Assim, é muito baixo, realmente, quando pensa em... E também tem uma dificuldade de perguntar para o gestor sobre... Porque antes de ir para o campo, eu acho interessante dizer, tem pré-testes, tem ou entrevistas cognitivas e tal. E quando falava, tem participação, muitas vezes o gestor estava, não, sim, estamos nas redes sociais. E vou fazer um merchan rápido do artigo do Rafael, que está no livro, mas que ele trata justamente disso também, do que a academia ou do que algumas entidades vêm entendendo como participação, e muitas vezes em alguns setores do governo ainda não estão sensibilizados. Não, estamos na rede social, somos participativos, tal, em relação a pensar iniciativas que realmente abram espaço para que as pessoas mandem contribuições, essas contribuições sejam levadas em consideração e até mesmo se tornem políticas públicas, decisões, legislações, etc. Sobre os índices, né, de prestação de serviços, como eu disse, a TIC, Governo Eletrônico, tem alguns indicadores, não está claramente, assim, tem questão de ser possível emitir, imprimir boleto de pagamento de tributos e está mais alto que algumas outras funcionalidades medidas, mas, assim, governo eletrônico, antes mesmo de surgir o termo governo eletrônico, o uso da tecnologia sempre foi mais avançado, tem muitos estudos falando nas finanças, nessa área da arrecadação e tal. Tanto que o serviço mais, vamos dizer, o primeiro serviço que teve essa coisa de totalmente digitalizado foi o imposto de renda. Antes mesmo da década de 90, de alguém falar governo eletrônico, já aceitavam um disquete, logo depois já entraram na internet, já estão no aplicativo. Então, a Receita Federal sempre é uma das primeiras. Certamente é uma questão, mas não significa que outras áreas também não estejam avançando. Assim. Então, eu não sei, eu teria que saber exatamente qual é a pesquisa para dizer, tal. Posso falar realmente pela IGOV, que é a pesquisa que eu mexo diretamente, que tem sim uma tentativa de pensar, realmente, formulários, downloads, eu não trouxe esse indicador, mas fica claramente que é uma das funcionalidades mais disponíveis. E ainda existe espaço para ter outras atividades, ou agendamento, pensar em emissão de documentos, licenças, etc. Bem, primeiro, respondendo a Magda, quais as ações que a gente pode fazer para ampliar a participação, né, para a gente sair da tomada do conhecimento e ir para a tomada de decisão. Magda, tem uma infinidade de fatores, certo? A gente tem fatores culturais, organizacionais, estruturais, tecnológicos, pessoais em si. A questão cultural, nós não temos efetivamente, em termos Brasil, a gente não tem a cultura muito enraizada de participação. Quando fala assim, tem reunião do condomínio,
Você chega ou mais cedo, certo? Ou chega mais tarde para não passar no playground para o pessoal não lhe ver, senão você está lá na reunião do condomínio, né? Então, a gente tem a gente não tem muito essa coisa da participação em si. Em alguns casos, a participação é mais movida assim, quando toca alguma coisa específica a você, certo? Tipo, a do condomínio, vai ter taxa extra, aí você vai. Certo? Mas se for para deliberar as outras coisas, então esse mesmo comportamento vai também para as outras coisas em termos culturais. Aí você tem organizacionais e também estruturais. Você tem os gestores que estão à frente, a ideologia política dos gestores, no caso do setor público. Eu já tive vinculado a uma instituição estadual, uma secretaria de governo estadual, onde a gente tinha uma coisa lá que eu ficava brincando que era transparência opaca, porque o pessoal gerava uns relatórios específicos em PDF e publicava lá. Então, era a secretaria que determinava quais eram os dados que deviam ser publicados. Então, isso, efetivamente, não é transparência, mas era chamada de transparência, que era prestação de contas, isso porque era o entendimento do gestor, não, a gente está fazendo o que está sendo solicitado. Tem uma coisa chamada de conformidade cerimonial, né, que a gente conhece para inglês ver. Certo? Então, tem a legislação, tem a obrigatoriedade, então eu faço, mas se ao outro lado, que é o da demanda, que é o do usuário, do cidadão, ele não está demandando muito, aí o outro lado também, que é o da oferta, faz só o que é o mínimo necessário, né, e acabou. Aí precisava ter, de um lado, a sensibilização da sociedade, que aí eu não sei te dizer como fazer isso. Certo? Eu particularmente, não tenho nenhuma indicação. Uma das coisas que eu estou tentando agora entender é por que justamente há um nível de engajamento em determinado fanpage e outra não. Que motivos levam as pessoas a se engajar na fanpage para poder ficar entrando lá e olhando, postando, etc. É uma das coisas que eu estou tentando enxergar agora. Tem problemas de ordem tecnológica também. A gente fala, por exemplo, porque tem a lei de acesso à informação. Mas a lei de acesso à informação, ela, de certa forma, permite que você faça perguntas, questões não estruturadas, em sistemas que já têm, sei lá, 30 anos, não sei quantos anos, e que são sistemas com dados estruturados. Você tem sistemas lá que foi feito no Adabase, tecnologias já de não sei quantos anos, e que não permite você efetivamente fazer uma consulta ad hoc, eu quero saber qual é o salário da funcionária X que trabalhou aqui, quanto tempo levou aqui, quanto tempo ela veio de outro setor. Porque estão em várias bases de dados. E aí tem uma outra questão também de ordem tecnológica, interoperabilidade. Às vezes os dados estão em bancos de dados distintos, em sistemas distintos, em organizações, instituições distintas. Então, precisa também ter essa cultura do gestor público lá de abrir mão dos dados, efetivamente. Aí vem a legislação, né, que estabelece o que você tem de fazer. Agora, estabelece que tem de fazer agora o que o gestor pode fazer pelos recursos tecnológicos e recursos de pessoas que ele tem, em função daquilo que ele está lá, e também da boa vontade, entre aspas, porque ainda existe, de certa forma, um patrimonialismo em determinadas instituições, que aquele dado é meu. Certo? Então, tem uma série de coisas que, a meu ver, influenciam nessa mudança de tomada de conhecimento para a tomada da decisão. Está havendo mudanças? Está. A partir do momento que você estabelece padrões de interoperabilidade para adotar novos sistemas, novas tecnologias que permitem essa interação, eu acho mais fácil. Né? Mas algumas coisas, efetivamente, eu não consigo te dizer assim de imediato como é que a gente faz. Que tem uma parte que é a questão pessoal. Pessoas, a gente não sabe diretamente, não dá para dizer assim, estabelecer um algoritmo e dizer, não, vai ser feito dessa forma. E respondendo rapidinho a Pedro, a questão da prestação de serviços de EGOV. Na realidade, Pedro, a informatização dentro do setor público, como a própria Manuela já falou, desde antes foi muito voltada na questão do controle interno.
E a partir do momento que começou a estabelecer coisas de prestação de contas, que não foi pelos lindos olhos do governo que foi estabelecido, pressões de organismos externos para fazer a prestação de contas, e aí teve a necessidade de implementar sistemas para poder responder essas pressões externas, aí é que começou efetivamente a ter sistemas voltados para essas funções de accountability, de prestação de contas. Mas sempre a história foi o controle. E uma outra característica também, que termina, vamos dizer assim, facilitando para essas instituições, tipo Receita, Secretaria de Fazenda, etc., implementar melhores soluções, é porque elas têm um recurso financeiro. Normalmente, elas têm um nível de recurso tecnológico muito melhor, têm um nível de capacitação também de técnicos para lidar com essas tecnologias também melhor. Tem um número maior de pessoas, maior qualificação e tem recursos disponíveis. É mais fácil para uma Receita Federal, uma Secretaria de Fazenda conseguir recursos para implementar um sistema, um controle, porque ela tem a argumentação de que aquilo vai gerar receita, aquilo vai ter um retorno imediato, e é mais fácil para o gestor comprovar esse retorno de uma forma imediata. Tem umas outras discussões, mas a gente está com um tempo efetivamente curto. Bem, eu não queria, eu acho que já passou do tempo de qualquer jeito, mas eu não queria mais comentar assim, muita coisa, mas só colocar, na verdade, uma questão para a colega do Ministério do Planejamento. Não vai ter resposta, porque eu acho que é uma discussão grande, não teria tempo. Mas todo o projeto de política de governo aberto é fantástico, o Brasil tem dado exemplo e avançado bastante, mas existe um outro momento, eu acho, que é a questão da integração dessas bases, né? Quer dizer, essas bases são coisas individualizadas, né? São centenas de bases que existem e tal. Quer dizer, aí eu queria colocar a questão, se existe alguma reflexão, ou alguma ideia, ou alguma política, né, pelo menos, ou alguma visão de que essas bases poderiam vir a ser integradas no futuro, né? Já que o processo de produção realmente de conhecimento, quer dizer, sair só da informação superficial, mas do conhecimento e da possibilidade de analisar situações usando essas bases, se amplificariam muito com a integração dessas bases, ou pelo menos de algumas delas. Bem, agradecer o convite para estar aqui, né, e foi uma grande oportunidade de ouvir a mesa. Também, só um comentário de caráter geral, que a gente viu aqui a quantidade de possibilidades que nós temos hoje nas nossas mãos para avançar nessa situação, Magda, que você fala de uma participação mais efetiva na tomada de decisão. Agora, não é abrir só as compotas, nós temos que criar forma das pessoas poderem beber a água que sai dali de uma forma mais adequada às suas necessidades, né? O Maurício apresenta aqui a ideia do centro, onde seria mais ou menos um hackathon social, né, onde os pesquisadores poderiam desenvolver respostas às perguntas sociais com essas bases disponibilizadas. E a colega que disse, não tem possibilidade da gente conseguir as bases que estão lá na saúde, tem possibilidade de que nós conseguimos várias bases que estão aí prontas a serem utilizadas para fornecer resposta à sociedade. E resposta também não basta, né? Nós temos que dar a condição da sociedade poder interferir no processo de decisão. Isso que é importante. Essa coisa de que não existe cultura de participação, acaba falando, então não vou liberar nada, né? Vamos gerar demanda por informações, vamos gerar demanda por mobilização, que a sociedade vai responder. Só para agradecer também a possibilidade de estar aqui nessa conversa com vocês. Gente, agradeço a todos, né? Vou encerrando rapidamente, que parece que tem um coffee break que ficou velho do lado de fora. Bom, a próxima mesa, então, é sobre Marco Civil da Internet. Muito obrigada.